tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro. Boa noite. Boa noite. Então, vou reforçar aqui, né, o convite do Jimmy, tá falando que eu sou trabalhadora da casa, estou como coordenadora de estudos, já deixo aqui o convite para vocês, para ver se dá com a gente, esclarecer. Estou falando hoje de um tema que é muito confortante para mim, eu sou da área da educação, então quando chega esses temas para mim eu fico tão feliz, né, porque não tem como a gente não perpassar, né, quando se fala do plano espiritual, plano material, né, está muito ligado. Então o tema hoje é a educação do espírito. E aí, quem que é esse espírito, né? É só quem está desencarnado? Hã? Não, né? O espírito somos nós. Nós que estamos aqui animando esse corpo, eu agora, né, estou nessa estatura, né, com essas características, de algum modo, tudo tem razão de ser, né, obrigada. Tudo tem razão de ser, então houve um planejamento, né, com espíritos que são considerados medianos como nós temos o privilégio, né, muitas vezes, de participar do planejamento, por reconhecermos ainda, né, o quanto nós precisamos educar o nosso espírito, né, evoluir, crescer. E aí eu trago já de início aqui para a gente fazer uma síntese do que significa educar, né, só para relembrar. Então esse educar está ligado, né, a uma palavra latina que está ligada a educare, né, conduzir para fora, transmitir saber, instruir, né? Então todos nós, desde o ventre, né, esse espírito desde o ventre ele tem razões, ele está ali de forma a aprender e a mamãe também a aprender, né? E o que significa educar o espírito? Dentro da perspectiva que nós sabemos, como está sinalizado por Allan Kardec lá no livro dos Espíritos, lá na parte 3ª, nós somos regidos pelas leis universais, que são as leis morais, né? E dentre as 10 leis, nós temos essa lei, que é a lei do progresso. E essa lei do progresso, todos nós estamos destinados, né? E somos regidos por ela. Essa lei do progresso que é tanto para nós, como seres, né, humanos, como os mundos. Então, tudo que Deus cria, ele perpassa pela evolução, pelo progresso, né, pela educação do espírito. Então, qual é o objetivo de estarmos aqui hoje, né, no nosso planeta, de estarmos aqui recebendo esses conhecimentos, né, eu sendo intuída, né, para os nossos amigos espirituais, a estarem passando informações, conhecimentos que já está dentro de nós, já está na nossa consciência. Eu estou aqui relembrando para vocês e relembrando para mim mesma. Nós estamos aqui com um objetivo, né, e o objetivo principal é alcançarmos a perfeição espiritual. E a gente só alcança essa perfeição espiritual a partir do nosso desenvolvimento, aprimoramento, evolução moral e intelectual. Então, a partir do momento em que eu vou conquistando, né, a partir do autoconhecimento, dessa reforma íntima, é que eu vou conquistando, eu vou progredindo, eu vou evoluindo, porque o objetivo de todos nós é uma lei que é universal, ela é imutável, é alcançar essa perfeição espiritual. Jesus já nos ensinava, né, há mais de 2000 anos sobre isso, que nós teríamos, né, o poder de fazermos coisas até maiores que ele, né? Ele um dia que foi criado como nós, simples e ignorantes, e pela providência divina, pela bondade de Deus, ele nos deixa o livre-arbítrio para a gente galgar o caminho. E a cada vez mais que a gente planta o bem, que a gente faz o bem, que a gente se melhora, a gente melhora as pessoas do nosso entorno e a gente melhora quanto humanidade. E a gente vai aproximando de Deus e nos tornando imagem e semelhança de Deus. Então, essa evolução ela é contínua,
ela é gradual e às vezes em determinadas encarnações a gente até pode estacionar, mas lá no Evangelho segundo o Espiritismo diz assim, que a humanidade ela é regida por freio e espora. Então se a gente não vai, a vida nos empurra. Se a gente fica muito na zona de conforto, todas as experiências que chegam até nós sempre vai chegar com o objetivo de nos educar o nosso espírito. Então, quando a gente realmente entendermos e vivermos, né, sobre o bem, fazendo bem, nós iremos alcançar e aproximar cada vez para chegarmos, né, no nível de Jesus Cristo, de Maria, né, de espíritos puros, espíritos crísticos. O que nos impede, né, para a gente alcançar essa educação do espírito? Uma palavrinha que a gente não gosta de ouvir, né, mas é real, a ignorância. Então, quantas pessoas, se nós conhecemos que, uma vez que a gente já está nesse nível de entendimento, né, dos tijolinhos a mais, que a gente vai conversar, olha, não precisa gritar, né? Vamos conversar, vamos colocar, deixa a poeira baixar para depois a gente racionalizar e conversar. Eu sou assim mesmo, eu nasci desse jeito e não vou mudar por ninguém, para ninguém. A gente tem que mudar pela gente mesmo, né? O tempo todo sempre será nós contra nós mesmos. A gente tem que fazer uma análise de que o único que eu preciso competir é comigo na versão de ontem. O que eu tenho que ser melhor do que o que eu estou fazendo hoje, que seja melhor do que eu fiz ontem. É esse o objetivo, porque aí essa crença individual vai se tornar uma crença coletiva. Quando todo mundo acreditar que as pessoas são boas, que as pessoas estão ainda, né, na ignorância, em muitas situações de forma ignorante, a gente vai entender que todos nós vamos perpassar por isso, né? Que a gente ainda habita em nós tendências inferiores, que tem a maldade sim dentro da gente, que é a inveja, a falta do perdão, o rancor, ainda habita, ainda faz parte de nós, mas no momento em que a gente vai se esclarecendo, a gente vai conscientizando, né, do objetivo que estamos aqui, que todos nós estamos na condição ainda muito imperfeita, a gente consegue, né, perdoar. Aí eu trago para vocês aqui, que lá no Livro dos Espíritos, ele vai falar da questão 379 até a 385 sobre a infância. E não tem como a gente falar da educação do espírito sem citar, né, esse desenvolvimento humano. E nós sabemos, né, dentro da psicologia, diz que a infância, ela é um chão que a gente vai andar pro resto das nossas vidas. Porque é lá, na infância, no nosso desenvolvimento, com as pessoas que nós convivemos, seja no ambiente familiar, no ambiente social, no ambiente escolar, é que nós teremos as nossas experiências, vamos construindo bagagens para que a gente vai manifestar o resto de nossas vidas. Então, por isso que a ciência hoje, a psicologia, né, esses pesquisadores advindo, né, acerca desse desenvolvimento humano, diz que a fase mais importante do ser humano é na infância. E aí a doutrina espírita traz isso pra gente. Então, ou seja, eles estão falando agora, coisa que lá em 1956 Allan Kardec falou. Olha só o que ele pergunta para os espíritos superiores. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido quanto o de um adulto? E aí ele vai responder, pode mesmo ser mais. Por que ele está falando que pode mesmo ser mais? Porque nós, na perspectiva da reencarnação, a cada reencarnação nós ganhamos experiências e ganhamos, né, conquistamos mais moralidade e conquistamos mais intelectualidade, certo? Então, pode ser que o meu filho, ele está bem mais esclarecido, bem mais, conquistou muitas coisas mais morais do que eu ainda, né? Eu vindo hoje na condição de mãe, mesmo estando nessa autoridade de mãe, ele é um espírito mais antigo que eu, né, que já passou por algumas experiências, que já, ou às vezes também é mais antigo, né, do que eu. E aí ele fala, se pode mesmo ser mais, se ele mais progrediu. Ou seja, a gente está aqui na mesma encarnação e fomos criados no mesmo tempo, mas que esse caminho de conquista é individual de cada um, né? Então, uns vão pegar a estrada mais reta, outros vão pegar a estrada, né, mais cheia de curvas, mas no final das contas nós vamos todo mundo chegar lá.
E aí ele fala, né? Pois são apenas os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Age de acordo com o instrumento de que se serve. Aqui é uma fala que eu acho extremamente importante. Porque até na Idade Média se via a criança como um mini adulto. Eu tenho certeza que muitos de nós conhecemos, né, mesmo não estando lá na Idade Média, mas com os nossos avós e bisavós, conhecemos pessoas que ao completar 5, 6 anos já tirava leite, já capinava, já fazia uma série de coisas. Então isso já é uma evolução. Hoje nós temos o ECA, né? Nós temos tantas normativas, tantas leis, né, que resguarda essa infância, essa criança, por entender que ela é vulnerável, que ela é incapaz, né, que ela é imatura. Então olha aqui, estão dizendo isso. Né? Ele pode ser antigo na questão moral de outras encarnações, porém, a questão biológica é um processo, é devagar. A criança ainda não tem a capacidade, por exemplo, do freio inibitório, né? O córtex pré-frontal. Então, o cérebro ele desenvolve de trás para frente. Então, é uma série da biologia que ele não tem recurso, ele não tem competência para discernir muitas coisas. E quem vai fazer isso? É nós, quanto adultos. Principalmente, inicialmente, os tutores, os pais, né? E aí, consequentemente, as redes de apoio, avós, padrinhos, escola, todos nós somos redes de apoio. Por que eu fiz questão de trazer isso? Como lá na Idade Média, nós ainda carregamos, né, essa ideia de que muitas responsabilidades precisam recair a uma criança. Então a gente precisa, quando a gente tem convívio com uma criança, é muito necessário que a gente entenda as fases de desenvolvimento dela. Essa semana eu conversando com uma amiga, uma rodinha de amigos, e uma pessoa falou que ela estava assistindo um profissional, eu não sei, eu fiquei muito curiosa para saber que profissional, que área que seria, mas que esse profissional falou, essa geração está educando crianças, que essas crianças são muito dependentes dos pais, que eles não colocam autonomia para essas crianças. Então eu lembro quando eu era pequena, então acho que ele tinha mais ou menos a minha idade, né, de 46 anos, acredito eu pelo que ela me falou, e aí ele falou, porque na minha época, eu me vi naquela época, eu acho que muitos vão se ver, minha mãe falou, se você chegar aqui em casa, que alguém te bateu, você chegar aqui e não ter batido, você vai apanhar de novo. E aí um colega me bateu, e eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, o colega me bateu, e ela simplesmente virou para mim e falou, resolva. Essa pessoa que estava me narrando, eu observando e ouvindo, ela super concordando com ele. Então, assim, quando a gente não tem conhecimento do desenvolvimento infantil, a gente não facilita e não favorece essa evolução, essa educação do espírito. Porque, infelizmente, eu trabalho em escola e eu sei que ainda tem muitos pais, como forma de defender o filho, né? Não vai ser saco de pancada, não vai ser uma série de coisas. Mas daí ele falou assim, de que forma será que essa criança de 8 anos teria capacidade para resolver esse conflito? Quando a mãe fala, vai e resolva, vocês acham que ele vai chegar lá e falar, por favor, senta aqui, vamos conversar. Me senti isso, não gostei disso, me senti muito ferido, desrespeitado, eu gostaria que você me respeitasse. Por favor, vamos ser humanos, vamos colocar... Você acha que uma criança de 8 anos tem capacidade? Olha o que Allan Kardec falou. A biologia, os órgãos, eles desenvolvem. Isso é tão perfeito, tão perfeição de Deus, porque veja bem, se eu tivesse recebido um espírito onde... nós somos energias, e aí a minha sintonia de energia não bate com o meu filho, né? Tem situações assim porque a gente sabe que é real e existe. E imagine se ele não estivesse nessa condição vulnerável, pequenininho, bochechudo, sorrisão, aquela inocência, como que iria me tocar? Né? Então olha a perfeição de Deus, precisa vir esse ser ainda muito dependente, né? Muito pequenininho, muito vulnerável. E aí ela fala assim, então essa pessoa chegou em mim e falou, então eu penso que é assim mesmo, a gente tem que colocar os nossos filhos para resolver o problema deles, senão eles não vão aprender a ter autonomia, eles não vão aprender a fazer as coisas. E aí esses dias eu vi na internet assim, os pais, eles só serão
só terão a ideia de que eles tiveram sucesso na educação dos filhos quando eles se tornam desnecessários. E eu acho tão perigoso essa fala, né? Porque cada vez mais a gente está olhando para essa criança e adolescente achando que ele já tem uma formação neurológica completa, que a ciência fala só a partir de 25 anos. Nosso cérebro só vai estar com a estrutura cognitiva, a estrutura física completa após os 25 anos. Então essa mãe falou, eu concordo, porque está tudo muito dependente dos pais. E eu falei, você acha que ele vai agir como? Não é no olho por olho, dente por dente? E foi de fato o que esse profissional falou que, olha para você ver o quanto isso é sério. Esse profissional disse que aí ele foi no outro dia, foi de bicicleta, pegou um tijolo e jogou na cabeça desse colega que bateu nele no dia anterior. Aí eu virei para essa amiga e falei, olha, agora vamos pensar. Se esse tijolo tivesse alcançado em algum lugar aqui muito sensível ao cérebro, que a gente viu essa semana, uma criança de 4 anos com a penteadeira caiu sobre ela, tantas histórias, e foi a óbito. Então imagine se essa criança tivesse também ocorrido isso, como seu filho carregaria um trauma desse? Um óbito de uma outra criança. Eu quis trazer isso para a gente fazer uma reflexão sobre o que a independência, ela perpassa primeiro pela dependência. A gente fica muito no corre, muito na vontade que cresça logo, que sejam muito independentes, mas faz parte do processo. Uma criança e adolescente, às vezes a gente tem muito, quantos ouviram aqui? Completou 18 anos, a vida é sua. Não tem maturidade aos 18 anos para decidir, discernir muita coisa. A ciência diz que o córtex pré-frontal, como eu citei para vocês, ele é responsável por organização, por planejamento, por uma série de habilidades que só vai ser conquistada aos 25 anos. Então, aquele quarto bagunçado, sim, teremos que falar ainda por muitos anos para organizar. Porque faz parte ainda do desenvolvimento dele. Então é muito sério isso. E outra, imagine se essa criança todos os dias tem conflitos, e aí seu filho dessa amiga minha que recebeu esse tijolo e dá óbito. Então a gente está dentro, muito pautado nesse obstáculo desse educação do espírito, que é a ignorância, que é o egoísmo. Então muitas das vezes a gente só olha na perspectiva nossa, não olha na perspectiva da outra família, E a gente precisa olhar como um todo. E mais, aí passou um pouquinho, ela falou, hoje a gente tem missa. Aí eu falei, poxa, Assim a gente vai viver o Evangelho do Cristo só quando a gente está no centro, só quando a gente está na igreja, só quando a gente está num templo, só quando a gente está em casa, e fazendo o Evangelho no lar. O desafio é muito maior, Essa educação do Espírito, ele perpassa aqui, lá fora e na vida cotidiana. Então, a gente precisa muito pensar sobre as fases de desenvolvimento da criança. Eu gosto muito de uma comparação que Jorge Elahá, um palestrante espírita, ele traz para a gente. Ele fala que dentro dessa evolução, nós somos caracterizados como crianças espirituais. Eu estou com 46 anos, mas eu sou uma criança espiritual. Então, de acordo com ele, eu achei fenomenal e trouxe para vocês. Ele diz assim, quando nós recebemos a revelação lá de Moisés, ele nos deu os 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos, a 8 fala assim, não pode matar. Não pode desejar a mulher do próximo. Não pode levantar falso testemunho. Há mais de 2000 anos atrás. Para que a gente fala não? Qual fase de desenvolvimento infantil que a gente fala não? Mas fala não. Em torno de 1 a 2 anos, não é? Não pode colocar a mão na tomada. Não pode apertar o cachorrinho. Não pode colocar isso na boca. Não pode fazer isso. Não pode. Então aí ele faz esse comparativo. Quando a gente alcançou essa primeira revelação que a gente teve de Moisés, era exatamente o nível de nós, que nós estávamos lá, nós tínhamos como compreensão, não poder fazer, porque era tudo olho por olho, dente por dente. Então não pode fazer isso. Então a gente vê isso lá nos 10 mandamentos, E aí ele vem mostrar pra gente que a gente chega pra gente a segunda revelação, que é nosso Jesus Cristo. Ele chega e ele começa a falar, não mais não,
Mas o que a gente precisa fazer? A gente precisa perdoar, a gente precisa cuidar, a gente precisa amar, a gente precisa dar o outro lado, a gente precisa, se alguém, né, pegar algo, a gente coloca uma túnica. Qual a fase infantil, depois de 1, 2 anos, que a gente fala assim, divide o brinquedo com o colega, você tem que cuidar dele, né? Ele é seu amigo, olha, ele veio brincar com você, ele te chateou, mas perdoa, brinca de outra coisa, tá chateado, mas vai brincar de outra coisa, né? E a gente vai conduzindo. Então, nessa faixa etária de 2, 3 anos, a gente faz isso com as crianças. E daí a gente recebe a terceira revelação, que é a doutrina espírita. Nós já temos a doutrina espírita nessa infância, nesse comparativo, de responder às nossas perguntas, a fase dos porquês. Mas por que eu não posso bater? Ela me magoou? Por que eu não posso matar? Se ela se matou, estuprou, fulano, minha sobrinha, enfim. Por que eu não posso fazer isso? Por quê? E quem pergunta as fases do porquê? Né? É geralmente as crianças nessa faixa etária de 4, 5 anos. Então ele fala que nossa fase evolutiva dentro da fase infantil espiritual é como se a gente tivesse em torno de 5, 6 anos. E quando a gente olha para uma criança de 5, 6 anos, com tantos equívocos, né, com tantas dificuldades, né, de desejo de acertar, mas ainda erra muito. Se nós adultos erramos da forma que nós erramos e equivocamos, imagine uma criança de 5, 6 anos. Então, nessa passagem da evolução, né, da humanidade, nós estamos em torno de 5, 6 anos. Então ele ainda finaliza falando assim, nós somos analfabetos espirituais. Nós estamos aqui aprendendo, e aí a gente vai passar por outras fases, é um mundo de regeneração, que a gente vai entender, além de entender, porque a gente entende, mas ainda não conseguimos viver, né? A gente vai viver isso. Daí eu trago aqui a pergunta 383, que ele fala assim, qual é para o espírito a utilidade de passar pela infância? E aí os espíritos superiores respondem, encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar. O espírito é mais acessível durante esse tempo às impressões que recebe e que podem ajudar ao seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. O que isso nos traz para a gente refletir sobre as crianças e adolescentes que a gente está? Porque nós vamos viver essa primeira infância, né, nessa pureza, nessa inocência, e sem estar muito aflorado o que esse espírito já era em encarnações anteriores, né? Então a gente não muda. A Aline que é egoísta, a Aline que é mandona, a Aline, eu já estou trazendo, essa é a minha melhor versão, essa é a melhor versão de cada um de vocês. Então a gente precisa acessar, né, e observar. Então a infância, ela vem com essas características porque é agora que eu quero fazer o meu melhor. Se eu sinto que tem uma rusga, se eu sinto que eu não tenho uma afetividade, seja com o sobrinho, com o filho, enfim, com a minha mãe, com o meu pai, agora é a hora, né? Mas especialmente na criança, ela passa por esse tempo que ela não vai manifestar, né, de fato, quem ela é, as características, essas questões inferiores, né, que é o que mais incomoda, porque as que ela já está no aprimoramento moral também se traz, né, também se carrega, mas a gente vê, de acordo com a doutrina espírita, é na infância que nós temos a capacidade de fazer novos plantios, de plantar amor. Então vem, né, as birras, vem as falas, né, as agressões, e a gente é que tem que ensinar e tem que saber conduzir, porque a partir da minha experiência, de como eu lido com a frustração, como eu lido com a minha raiva, como eu lido com tristeza, como eu lido com medo, como eu lido com alegria, que a criança vai imitar e vai reproduzir. A ciência diz que até os 3 anos de idade eles fazem o automatismo, eles estão só pegando o programa.
Então, opa, é assim que faz quando alguém grita comigo, a gente bate? Não, então a gente senta e conversa, e aí a gente aprende por repetidas vezes. Então, a criança, ela, dentro da questão biológica, ela tem a memória ainda é curta, né? A atenção ainda é curta. Percebam quantas habilidades ainda vão ser construídas para ela ter entendimento. Então, sim, meus amigos, nós temos que repetir várias vezes. A aprendizagem se dá por repetição e por emoção. Então, quanto mais emoção chegar para essa criança, mais marcante vai ficar. Todos os acontecimentos da nossa infância só serão lembrados quando aquelas que têm emoção, que vai ter aquela memória permanente, as que têm emoção, seja emoção positiva ou emoção negativa, é o que a gente vai ver. E é muito importante que a gente se perceba no sentido de, eu sou assim por conta do meu pai, por conta da minha mãe, né? E aí, às vezes, a gente pensa assim, nossa, eu nasci na família errada. Não existe isso. Deus é perfeito. Não existe a gente nascer na família errada. Então, por mais que a gente recebeu algumas hostilidades, algumas indiferenças, né? Passamos por situações que a gente jamais gostaria de passar, nós nos tornamos hoje melhores, essa busca de estar melhor, mediante a todas essas adversidades que a gente passou. Hoje eu consigo me ver nessa posição, porque eu, enquanto infância, meus pais não tinham condição financeira para ficar com 4 filhos. Então, eles dividiram e deixaram um pouco com a minha avó, com a avó materna, com a avó paterna, e eu senti muito eu senti muito e sinto até hoje, para mim é um trauma de não ter ficado na infância com eles. Assim como se eu perguntar para alguém que fala, nossa, eu também vivi essa mesma experiência e eu não senti. Porque nós somos complexos, cada um vai ter uma experiência que é única para ele. Eu senti muito isso. E por eu sentir muito isso, é que eu lembro muito perfeitamente como foi essa minha infância, de não ser olhada, de não ser ouvida, de não ter sido amparada diante dos meus erros, mas julgada e apanhava, né, uma série de coisas. Como eu gostaria de que me perdoasse, me compreendesse, que eu não fiz por mal. E a criança não faz por mal, diferente de nós, que nós fazemos. Muitas coisas nós fazemos por mal, muitos não fazemos por mal, não fizemos por intenção, mas nós fazemos, e a criança não. A criança está vivendo a experiência, né? E aí, ou seja, a experiência advém do que eu vi como forma de resolver aquilo, que seja em filme, que seja na internet, que seja no meu ambiente familiar. E foi a partir disso que eu me interessei pela educação. Eu falo, nossa, eu quero entender como é que funciona a cabeça de uma criança. Eu quero entender, eu quero saber por que esse medo, por que todas essas questões. E hoje eu, faço parte da área da educação, me encontrei nela. Então, talvez se eu tivesse tido esse lar, muito estruturado, muito afetivo, eu não teria interesse. Porque eu lembro que na minha adolescência eu nem olhava para criança, assim, não tinha. Mas eu tinha aquela criança interior muito sentimento de abandonada, de rejeitada, sabe? Aí quando eu casei, pensei em ter filhos, não, eu quero fazer uma história diferente. Nossa, eu quero estudar, eu quero saber tudo, para me fazer o melhor, para eles se sentirem amados, e a gente faz isso. É outro ponto. A gente acha que as nossas necessidades é a necessidade dos nossos filhos. Não é. Cada um tem o seu propósito. Cada um vem para cá para ter o seu propósito de vida profissional, de vida conjugal, de ter filho ou não, de casar ou não. Cada um de nós, a gente precisa refletir no nosso dia a dia, né? Então, é entender a infância. Porque a partir do momento que eu entendo a infância, eu entendo que a infância está muito ligada no movimento. E ser criança é gritar, é falar alto, é correr, é pular. E hoje, cada dia mais, os nossos espaços estão reduzidos para isso. Então, se a gente pega uma criança que está muito movimentando, o que normalmente a gente faz? Esse menino tem problema, esse menino tem transtorno, esse menino está com TDAH, esse menino tem que tomar medicamento. Né? Nós que somos professoras, a gente vê isso muito no dia a dia. Tem que tomar muito cuidado com isso. Isso faz parte da biologia da criança. Então, se eu entendo e se eu sei, eu vou entender qual a necessidade dessa criança. Vou colocar no esporte, vou acompanhar ela no parque, vou deixar ela gastar toda a energia necessária e importante para o desenvolvimento dela e não vou me apegar. Porque é fácil, pegar uma pílulazinha, colocar na boca, e foi. Hoje uma mãe me mandou uma mensagem e ela falou assim,
nem estava aqui, mas eu lembrei dessa questão do medicamento, eu quero compartilhar com vocês. Ela tem um filho que já foi diagnosticado, né, com TDAH, e tem essa outra criança, essa outra filha, de 8 anos, que é tranquila, né, assim, não, desenvolve tranquilamente, né, e tudo mais. Eu acompanho todos os dois desde a infância. E aí ela falou assim, eu fiz uma coisa. O que foi? Ela falou assim, eu fiz uma travessura. O que aconteceu? Fulana estava fazendo tarefa, ela estava chorando, impaciente, com dificuldade, não querendo fazer a tarefa. Eu fui lá e peguei o remédio, a Ritalina do meu filho, parti ao meio e dei para ele. Nós temos a nossa amiga médica, eu imagino que ele não está pensando. Né, Sandra? Imagina eu como educadora, que sou leiga nesse campo, mas eu tenho especialização em neuropsicopedagogia, e a gente sabe o quanto, né? E eu falei, caramba, Senhor, né, meu anjo da guarda, que eu falo para não ter julgamentos, né, e acolhimento e a consciência, porque educar é ter consciência. Então eu falei, olha, na minha opinião, já que você trouxe para mim, né, foi no meu WhatsApp, o pessoal pediu e tal, eu não faria isso. E ela está em fase de desenvolvimento biológico, né? Desenvolvimento. Então, ou seja, o cérebro ele precisa trabalhar, ele precisa se esforçar. Se eu já dou um componente que vai facilitar, naturalmente o cérebro é preguiçoso, ele não vai, né, continuar a trabalhar como. Então, cada vez mais ele quer mais, ele vai querer mais. E outra série de situações que não é do meu campo, né? Mas eu acho isso muito sério. É muito sério. Mas assim, entendem o que os pais estão fazendo? Né? Quanto nós, sociedade, queremos só colocar um medicamento, a pílula da mágica funciona, e aí você faz um tratamento como esse, já quer o resultado no outro dia. A gente sabe que não é assim. É mais de semanas para o corpo. Né? Se você está com insônia, vai tomar um medicamento para dormir, é mais de semanas. Então é um processo, e que a gente está, né, acelerado, e queremos acelerar o tempo todo. Isso é muito sério. E isso faz parte de educar o espírito. Porque se eu penso que eu estou educando esse espírito, daqui a pouco esse espírito vai educar um outro espírito, concorda? Educando o outro espírito, como é que está essa evolução? Ela está estacionando, né? Ela está tendo um entrave. Poxa, né? A gente precisa levar essa consciência. Eu trago aqui pra gente esses 2 livros que eu acho de extrema importância do que a gente está vivendo, que é esse primeiro livro, que é a Geração do Quarto. O professor Hugo Monteiro, ele é um professor pesquisador de uma faculdade de Pernambuco, e ele entrevistou em 5 estados 3.115 crianças e adolescentes de 11 a 18 anos. Geração do Quarto. Essas crianças e adolescentes de 11 a 18 anos que permanecem no quarto mais de 6 horas na redes sociais e internet. E ele vai fazendo entrevista com elas e vai colocando aqui como um artigo sobre os comentários dela e a forma de vida que eles estão vivendo, no sentido de impacto disso para a sociedade. Crise de ansiedade, depressão, tentativa de suicídio, né? Tem casos aqui nesse livro. Então, tudo advendo de uma educação que não tem mais como prioridade o vínculo. Vínculo, ele é algo que é da natureza, é natural. Nenhum ser humano vive sem amor, sem vínculo. E essas crianças e adolescentes, quando você vai conversar com eles, a gente fala, ele não quer falar, ele gosta de ficar sozinho. Mas está no quarto, está tranquilo, né? Está no quarto, está ok. Mas não, aí nós temos essa história aqui que aconteceu com a minha filha, de um grande empresário, ele usa pseudônimo, lógico, nesse livro. Um grande empresário, vale muito a pena também esse livro, onde a criança de 11 anos sai do quarto tinha passado gilete no punho, né? Aqui na imagem dá pra ver que ela tá toda machucada. Ela já havia feito essas tentativas, mas ela, sangrando aos 11 anos de idade, falou, pai, me interna, eu sou doida. Por quê? Porque tudo começou com um joguinho de Minecraft, que é muito inocente. Do joguinho abriu abas para outros joguinhos, para outras conversas, para outras falas, até chegar em grupos de desafios. Então a gente vê muito isso também.
em grupos de desafios também, né, que desafio a cheirar desodorante, inclusive a gente tem, né, testemunhas aí, situações de óbito, de desmaiar na própria escola. Então, gente, é um mundo que a gente só descobre quando vai à tona. É uma panela de pressão que quando, né, chega, vai à tona. Então, a gente precisa muito estar atentos. Eu gosto muito de estar sempre recomendando literaturas assim, de encontro com o que a gente está vivendo, né, bullying na escola, bullying, cyberbullying, né, que é através das redes sociais, tudo isso a gente tem que estar atento. Aqui eu coloquei o que está, os pilares da educação, que está lá na Base Nacional Curricular. E essa base, ele está dizendo que todo ser humano, ele precisa conhecer, ele precisa fazer, ele precisa conviver, ele precisa ser. Então, as crianças que estão no período escolar, isso aqui é uma normativa, é uma lei que precisa ser contemplada. Então, a criança em desenvolvimento, ela tem que conhecer, ela tem que fazer, ela tem que conviver e tem que ser. O que a gente está fazendo no mundo hoje? A OMS já diz, celular para criança de 0 a 2 anos, nunca. É nunca, gente. Porque a criança, como eu falei, é vincular. É o olho no olho, é tampar o rostinho e falar, cadê, achou, né? E quem está educando elas, educando entre aspas, o celular. Então, eu vejo crianças que só comem alimentando, daí vai desenvolver uma compulsão alimentar. Eu vejo adolescentes também que não têm conversa com os pais, olho no olho, como foi seu dia, foi bom. E ponto, né? Então, o nosso trabalho enquanto parentalidade, ela é muito maior, né, que isso. Então, ou seja, são diretrizes, né, de conhecer, fazer e conviver e ser, ao invés de só ter, né? E aí aqui o Emmanuel traz isso, que todos os dias eu fico me policiando e trabalhando comigo mesmo no meu dia a dia. Porque é em consonância com o que está lá na Base Nacional Curricular. Olha só, Emmanuel falou isso há quanto tempo, né? E está aqui. Ele psicografou para Chico Xavier falando que para educar o espírito a gente primeiro tem que conhecer. Então, olha, muita coisa do que eu falei, né, ou talvez, como eu falei, estou aqui para relembrá-los, né, eu estou conhecendo. E aí ele fala que depois de eu conhecer, eu vou meditar, eu vou refletir sobre tudo isso que a Aline falou, tudo que a Aline está trazendo aqui faz sentido para mim, faz sentido para a minha vida, né? Eu vou absorver, eu vou levar, como é que vai ser? E ele fala que todos os dias, o bom, a pessoa que está em busca de sempre estar plantando o bem, da caridade, todos os dias ao final do dia faz essa reflexão, essa meditação, que eu fui melhor do que ontem. E aí ele fala, depois a gente passa pelo processo de sentir. Eu sinto, como se fosse eu, né? Eu sinto a dor do outro, eu sinto essa alegria desse meu amigo ter conquistado. Eu sinto, né? Tá dentro de mim. E aí, para finalizar essa educação do Espírito, ele fala, então, agora eu vou viver isso. E aí quando a gente fala assim, agora eu vou ser boa, agora eu vou viver, aí vem as provas, né? Aí chega as provas, e a gente mais uma vez escorrega, ou às vezes a gente fala, não, agora pelo menos eu não falei alto quando alguém me fechou no trânsito. E aí a gente vai analisando, né? E a gente não muda de virando a chave ou tomando uma pílula, né? Mas levando isso para a consciência. E para finalizar, eu gostaria de estar compartilhando com vocês. Eu tenho 5 minutos? Tá tranquilo? Não tá tranquilo. Tá. Eu gosto muito, acho que é um dos meus filmes assim favoritos. Eu já assisti uns 3 vezes, né? Divaldo, Mensageiro da Paz. Não tem como. E cada vez que você assiste, é um olhar, é uma visão, é uma maturidade, né? E aí, um palestrante espírita chamado Wilson, ele fez esse comentário que eu achei magnífico trazer aqui pra gente, que ele diz que Divaldo e seu amigo Dilson, né, atravessaram a noite como tantas outras, distribuindo alimentos aos que a cidade esqueceu. Os moradores das calçadas, dos vãos, dos bancos de praça. Era um gesto simples, mas de uma grandeza que nem sempre nos damos conta. Em meio àquela rotina silenciosa, uma cena brusca. Um dos mendigos, tomado pela raiva ou pela dor,
Quem pode saber? Jogou seus restos de comida em Divaldo, gritando e proferindo palavrões. Aí eu me coloco na cena. Caramba! Eu tô lá para 1 ano, 2 aninhos, na fase do desenvolvimento espiritual, né? Porque, caramba, você fazendo a bondade, o bem, você receber dessa forma, com tanta ira, né? E aí ele fala, o que se espera de nós, né? Humanos ainda tão frágeis, seria uma reação à altura, indignação, censura, talvez palavras ásperas, mas não. Divaldo, com a serenidade que só o espírito mais maduro nos carregam, apenas disse: hora que você precisar de mim, procura, estarei sempre por aqui. E saindo disse ao mendigo: fique com Deus. O homem, tomado por sua revolta e gritos, disse a Divaldo: quem é Deus para você? E então veio a resposta que me desestabilizou. Deus é aquele que me testa, é aquele que me faz evoluir. Deus é você. E eu preciso repetir, porque eu repito isso todos os dias para mim. Deus é aquele que me testa, é aquele que me faz evoluir. Deus é você. Silêncio. Essa frase reverberou dentro de mim como se um sino soasse no centro do peito, ecoando muito além do instante em que foi dita. Deus não é um conceito longínquo, não é um ser enclausurado em dogmas ou templos. Deus é o outro. Deus é aquele que me coloca à prova, que me desafia, que me empurra para fora da minha zona de conforto. Deus é aquele que me provoca a servir, a compreender, a perdoar, a ser mais do que eu sou. Naquele momento percebi que todas as vezes que me senti injustiçado, traído ou mesmo atacado, eu estava na verdade diante de uma oportunidade divina de crescimento. Deus se manifesta tantas vezes sob a forma do improvável, um mendigo revoltado, num amigo difícil, um parente que me fere, um desconhecido que nos ignora. São essas figuras que, sem saber, nos ajudam a evoluir, nos ajuda a educar o espírito. Eu complemento. E aí ele finaliza assim: saí daquela experiência mais do que nunca, convicto de que a espiritualidade não se mede pelo quanto falamos de Deus, mas pelo quanto reconhecemos Deus em cada rosto que encontramos. E desde então, cada pessoa que cruza meu caminho, seja com um sorriso ou com uma ofensa, passa a ser para mim também uma manifestação dele. Porque afinal, como ensinou Divaldo naquela noite silenciosa, Deus é aquele que me faz evoluir. Deus é você. E eu fico muito emocionada. O quanto nós impactamos o tempo todo. Divaldo, que já está no plano espiritual, passou por uma experiência dessa, transformou-se num livro, transformou-se num filme, e agora nós estamos aqui, pegando ele como exemplo, né? Um exemplo tão puro, tão verdadeiro, que Deus nunca erra, que todas as nossas dificuldades vêm sempre para o bem de nos educarmos. E é com essa última fala, que Deus é aquele que me faz evoluir, que Deus é vocês, que eu quero finalizar esse momento. Obrigada, viu? Ótima noite.